Este é o podcast da Junqueira Consultoria e eu sou o Rafael. Hoje a gente vai fazer o nosso segundo podcast do especial Marketing Jurídico. Se você não assistiu a publicidade informativa, assista, porque apesar dele não ser exatamente um requisito para esse é mais requisito para o outro, mas tem a ver com uma definição do que é publicidade, propaganda, o que é informar, o que é promover e quais são os termos que é utilizado para diferenciar informação de persuasão. E a gente vai falar o que o advogado pode fazer segundo a OAB em publicidade. Eu vou definir para vocês, imagine, se você tiver com algum caderno, algum lápis, divide a folha em dois e coloca sim e não, ou permitido ou não permitido. O que é permitido? Marketing. Totalmente, não tem restrição. Publicidade informativa. Opinião na imprensa. E opinião em artigos. Não há restrições. Lembre-se que em todos esses casos de opinião é sempre informativa. E como que a publicidade nesse caso não seria patrocinada, seria paga, seria venda? Bem, em publicidade informativa, no podcast eu falei que certos termos podem fazer uma informação se tornar venda. Então, no artigo, por exemplo, normalmente na imprensa há uma formatação. O próprio profissional, jornalista da imprensa propriamente dito, já formaliza isso quando você manda algum artigo. Mas se você manda um artigo e ele não é revisado nesse nível, você precisa prestar atenção no que você vai falar, em especial no título. O título do artigo do advogado, exceto a imprensa no caso, porque às vezes a manchete pode parecer apelativa, mas ela não pode ser apelativa, senão ela é indução, é você não puxar isso, digamos, a sardinha para você como advogado. E aí a gente entra na segunda coluna, da coluna que é não é permitido. Não é permitido propaganda, venda, persuasão, autopromoção e patrocínio indireto. Eu vou primeiro explicar cada uma dos sim e cada um dos não. Primeiro do sim, marketing. Eu posso fazer tudo em marketing? A definição de marketing pode fugir a muitas pessoas o que significa, mas marketing é estratégia. A OAB não proíbe nenhuma estratégia. E quando a gente fala estratégia, a gente está falando de teórico científico. Não é que marketing só apenas seja da questão do plano no papel. Mas ninguém pode impedir você de pensar em concorrência, por exemplo. Você, como advogado, pode pensar que o escritório de advocacia que está do seu lado é o seu concorrente. Você não pode tratá-lo como concorrente. Veja que tem uma diferença. Você saber que, digamos, você vai se instalar num prédio e você sabe que nesse prédio tem pelo menos 5 escritórios de advocacia que, na melhor das hipóteses, está com o melhor market share que você. Então você vai praticamente não ter nenhum cliente com eles ali perto. Se você pensar dessa forma, você não é proibido de pensar. Então você pode pensar assim, não, nesse prédio não é bom eu me instalar. Eu tenho que me instalar num prédio que não tenha, pelo menos não tenha ninguém que trate do mesmo assunto que eu trato. Então você não vai ter nenhuma concorrência. O que você não pode fazer isso é em acirrado disputa. Por exemplo, utilizar a publicidade para falar que o seu escritório é o melhor. Tá? Você não pode externar isso. Mas como marketing você pode pensar. É linha de raciocínio. Onde é que eu vou me instalar fisicamente, qual o site que eu vou colocar, qual é o nome que eu vou colocar, como é que vai ser a minha sala de espera, vai ter sala de espera, como é que vai estar disposto o local fisicamente falando, como é que vai ser, ele vai estar decorado, qual vai ser o tipo de decoração clássica, moderna, como é que vai, você vai pensar dessa forma, como é que o atendimento vai ocorrer, quais são os processos do atendimento, a recepcionista ou o recepcionista vai atender, vai passar para quem? Tudo isso o marketing define e você não é impedido de fazer isso. Publicidade informativa é o que você externa. É o que você pega dessa estratégia e coloca no dia a dia. Lembrando que nem é tudo, porque você vai avaliar a concorrência justamente para você saber onde você vai se localizar. Ou como você vai se posicionar. Aquela famosa máxima do marketing. Você copia e cola e faz melhor. Você tem essa coisa que você vai analisar todo o mercado. E, de uma certa forma, quando você vai no marketing, você pensa na forma comercial. Só que quando você externa, você tem uma limitação de o que você pode externar.
Então, como advogado, você não vai agir como um vendedor, você vai agir como um professor na prática. E você vai levar, digamos assim, que é a interpretação da OAB em relação à publicidade, que você não pode vender, não pode ser um item comercializável, é o direito da pessoa de ter o direito. É exatamente essa interpretação que a OAB tem. Por isso que ela não deixa você vender a ideia. E de você não criar concorrência num mercado que já é reservado. Né? Uma pessoa que não tem uma carteira da OAB, nem sequer é aluno de direito, não pode exercer a carreira e não pode atuar nela. Então é um mercado reservado. E mesmo nesse mercado reservado, você não pode definir claramente, externamente, na publicidade, essa concorrência. Ah, meu escritório é melhor que o outro. Ah, não, esse escritório é tão bom quanto o meu. Não, você está fazendo um efeito de comparativo. E esse efeito de comparativo faz a pessoa escolher entre A e B. Isso é indução. Na publicidade informativa, você pode, por exemplo, pegar um assunto de jornal e postar na sua rede social, porque ela tem a ver com a área que você atua. E como é que você pode falar? Às vezes você pode simplesmente dizer: caso aconteceu, digamos, no Rio de Janeiro, o prédio tem laje que caiu, por exemplo, foi mal feita a obra. Ou o síndico que foi negligente em suas contas em relação à Assembleia, vamos dizer assim, vamos dizer que seja desta forma. A publicidade informativa é justamente essa, de orientar, mas não é de assessorar, tá bom? Porque isso é consulta jurídica, a própria OAB impede você fazer isso por rede social ou por qualquer outro canal que não seja o presencial, entre você e seu cliente, na forma sigilosa que defende a lei. A opinião da imprensa é o que mais comum acontece. Normalmente você tem uma assessoria de imprensa, jornalistas que trabalham com você. Você trabalha um material e esse material é difundido entre os canais da imprensa que vão atingir o público em específico. Não é apenas específico ao advogado. A matéria jurídica, quando ela é traduzida e tratada por um jornalista, ela fica mais na nossa língua, vamos dizer. Ela deixa de ser o juridiquês e passa a ser o nosso português. A imprensa ela tem o objetivo de informar. Então, a melhor forma de você entender como a publicidade informativa funciona é ver como o jornalista trabalha os textos deles. Eles não têm a intenção de chamar alguma coisa. Você já deve ter percebido, se já leram vários textos da imprensa, quando eles vão falar sobre um novo produto, eles não falam sobre o produto, o benefício em si. E eles não indicam o link. Eles falam que a empresa tal desenvolveu o produto para tal fim. Eles não falam dessa forma: olha, esse produto vai ser melhor para você. A ausência do você já caracteriza um formato informativo. Algumas vezes você vai ver que existe você no meio da entrelinha, mas existe uma interpretação mais profunda em alguns casos. Mas na melhor das hipóteses, o canal de imprensa ele não vende, ele informa. O mesmo acontece em opinião de artigo. E aí é que tem que prestar atenção. Eu nunca ouvi essa ocorrência, tá? De um advogado escrever um artigo e se autopromover por ele, que não pode. Mas veja como você pode fazer o que não deve fazer. E uma dica também. Advogado normalmente fala juridiquês. E se você quer atender uma demanda maior, digamos que como artigo você pode difundir essa informação entre advogado e não advogado, não se esquece de, quando você escrever o seu texto no nível jurídico, lembre-se de deixá-lo bem claro para qualquer público. Se tiver escrito como está na Constituição, somente advogado, e olhe lá, vai ler. E o texto tem que ser o mais simples possível, não seja um texto massivo. E se for um texto massivo, coloque uma interação, um vídeo no meio do caminho, explicando alguma coisa, dando alguma dinâmica. Na maior parte das vezes, não escreva textos enormes. E a opinião no artigo não faz patrocínio, então evita de falar eu. Faz uma redação dissertativa. Não existe eu, nem em terceira pessoa também. Não cita o seu escritório. Você pode colocar até um mini currículo no final do artigo, mas isso é só de caráter informativo. Quem é o autor? É válido as pessoas saberem que o autor é um advogado, que é um professor, que é um escritor. Isso é válido. Mas você propriamente dizer: eu escrevi tantos livros nessa área,
não cabe muito. Às vezes, uma certa colocação até no nível verbal, mas não no escrito, você falar da seguinte forma: o que eu vejo durante o dia a dia com as pessoas que entram em contato comigo é esse caso. Pronto, acabou. Por quê? Porque é válido você falar que você presencia isso no seu dia a dia de atuação. Então você está dizendo cientificamente que aquele caso não é uma teoria, realmente acontece. Ou quando você não tem essa informação, você tem que buscar essa informação em terceiros. E tomar cuidado para não fazer o tal do patrocínio direto. De você falar de um escritório que, mesmo que você não esteja querendo dizer ele diretamente, você está dizendo que ele é especialista naquela área. Então você pode falar de forma genérica. Os escritórios de advocacia que atuam na região de Porto Alegre lidam com mais esse problema de síndico e morador. Você não vai falar o nome do escritório, senão vai fazer patrocínio direto, que é impedido. E a parte do não, que a gente já pegou um jabazinho da segunda coluna, né? O que não é permitido? Eu vou explicar cada um deles. Propaganda por si só é venda. Quando você faz propaganda, você tem uma definição que é conhecida como construção de valor. Construção de valor, você não vende valor, obviamente. Senão você vai cair na ideia de que você está atraindo as pessoas vendendo crenças para elas. Não, não. No caso desse valor, a gente chama de branding, que é o caso de você construir a marca. E o seu objetivo é vender. Então, nesse caso, esse brand tem a ver com venda. Não tem a ver com o valor em si. Um advogado pode chegar na rede social e falar que está consternado com uma situação, que sente compaixão, que é solidário. Ele pode falar. Isso é um valor. Ele está criando valor para ele também, porque quando ele faz isso, ele transmite para as pessoas que ele é uma pessoa que se importa. Esse é um valor diferente do brand. Diferente do brand é a propaganda você falar que uma empresa é a melhor, ela é melhor que a concorrência, que ela é confiável, que ela é honesta, que ela é ética. Geralmente, quando a empresa fala isso, ela está com interesse de você contratá-la, porque ela é todos esses valores. A linha tênue é que muitas empresas, por algum equívoco ou falta de estratégia, usam o valor para atrair o público e não vendem o que vendem. Acabam vendendo o valor. E as pessoas não perdoam. Então, existe essa linha tênue, tá? Mas como advogado, eu nunca vi. Até porque eu vejo, às vezes, ausência de estratégia de marketing jurídico por ausência de entender o que significa, o que a OAB permite ou não permite, o que é marketing, propaganda e publicidade. E muitas vezes por causa dessa ausência dessa definição, que eu não vejo tantos casos assim. Mas existem alguns casos bem nítidos de que não pode. E mesmo que pudesse, eu acho que não daria retorno para eles. Advogado tem que passar a ideia de confiança, de uma boa reputação, e dificilmente a gente vai confiar em um advogado que coloca seu contato no muro, por exemplo. Você vai julgar já logo de cara. Você não quer que qualquer pessoa lide com o seu caso. Até porque quem procura advogado é sempre para resolver um problema. Então você quer alguma especialidade exposta. Então um local, um escritório, um local de atendimento, uma mescla de canais de comunicações que permita, sem nenhum problema e atraso, contato com esse advogado e conforto e sofisticação, é todo um cartão de visita, uma carta branca do advogado. Então, mesmo que algumas regras que a OAB pudesse liberar, muitas delas não funcionariam na prática para advogado, tá? Persuasão, já se dá, né? Persuasão é venda. Autopromoção, isso é um pouco subjetivo. É subjetivo porque depende de como você fala isso. Muitas vezes você está pontuando um exemplo e vai parecer que é autopromoção, mas tem como você falar sem parecer autopromoção e não sendo autopromoção. É aqueles exemplos que eu falei. Se você vai posicionar um exemplo de que, por exemplo, da briga de vizinho com vaga de garagem. Vamos dizer que você não pesquisou que no mercado acontece isso, mas você vê isso constantemente. Bem, você pode falar, diariamente eu lido com casos como esse. Você pode falar dessa forma. Mas você vai ausentar o nome do seu escritório e vai ausentar o nome de qualquer advogado envolvido nisso. Por quê? Porque isso é autopromoção, isso não tem contexto nem na informação.
Por que você vai citar o nome do seu escritório? Seu escritório, o que isso tem a ver? Ah, porque lida com isso. Mas é o único escritório que lida com isso? Seu escritório regulamenta essa legislação? É mais fácil você falar a LERJ, o Superior Tribunal Federal, você falar qualquer um desses antes de você falar o seu escritório. Veja que tem até a lógica de você não citar o escritório. Seria autopromoção nesse caso. No seu caso, autopromoção porque é o seu escritório. E autopromoção a si, tá? Nunca se referencie, porque isso já vai criar autopromoção, né? Eu lido com isso, eu vejo casos como esses no dia a dia, né? Já está subentendido no vejo, eu vejo, então vejo caso no dia a dia. Nesse momento é pontual, é possível fazer essa colocação sem ser autopromoção. E o último caso é patrocínio indireto. O que é patrocínio indireto? Quando você cita um colega advogado, advogada, ou um escritório de advocacia que você conheça ou frequente, ou já foi atendido, e você recomenda ele de uma forma pública. Seria a mesma coisa que você citar o seu próprio escritório, e seria a mesma coisa que fazer o patrocínio. É diferente quando você conversa num círculo fechado. É diferente quando você fala na imprensa, por exemplo. Na imprensa, o caminho é de informação. O escritório tal falou isso, legal, ele faz parte desse escritório, tudo bem. A imprensa pode dizer que ele faz parte desse escritório para endossar que aquela pessoa que está falando é especialista, é advogado e faz parte de uma associação. Isso tem a ver com provação de endosso. Quem está falando ali é especialista mesmo? Ou é alguém que eles chamaram e é estagiário de algum lugar? Tem lógica deles fazerem essa referência. O advogado fazer sua autorreferência é complicado. Então, há alguns pontos. Isso tem a ver com você referenciar outros escritórios também, ou outros colegas. Mesmo que você esteja com boa intenção, lembre-se que quando você fala o nome de uma pessoa, ou você fala o nome de uma organização, você está criando a indução da pessoa tomar nota e consciência e ir visitá-lo. Já é por si só. Lembrando que a informação sempre terá uma indução no final das contas. Mas lembre-se que a sua informação ela tem o caráter de informar. Ficou difícil? Não é tão difícil. Em breve eu vou lançar um curso de especialista em marketing jurídico onde eu vou ensinar como você pode fazer isso em rede social, através de vídeo, através de circulares, entre organizações, como é que você se presta dentro da imprensa. E vai ver que não é complicado. E mais, vai potencializar todas as ideias e estratégias que você tem para aumentar ainda mais, digamos, a sua visibilidade sem incorrer em infração do que a OAB impede. Ok? Você ouviu o podcast da Junqueira Consultoria. E eu sou o Rafael. Até a próxima.